Queridos irmãos, bom dia. Alegria enorme de nós estarmos nessa manhã, separarmos esse momento para nós estarmos estudando a palavra de Deus. E recebemos, queridos irmãos, esse desafio de nós estarmos juntos, meditando e aprendendo um pouco mais da palavra de Deus nessa preciosa lição da Escola Bíblica Dominical, a amplitude do ministério pastoral. Queridos irmãos, eu acho que esse é um desafio enorme, não para o pastor em si, mas para todos nós. Creio que todos nós somos pastores, todos nós pastoreamos, todos nós somos discípulos, somos aprendiz do Senhor Jesus. Irmãos, essa lição traz para nós um desafio muito grande. E esse tema ainda maior, né? Vivemos um momento de transição pastoral, né? A sucessão do nosso pastor Edgar. Hoje o nosso querido pastor Clébio está com essa enorme responsabilidade. E também nós, junto com ele, temos a mesma responsabilidade como servo de Deus, como discípulo de Cristo, de também assumirmos essa amplitude do ministério pastoral. Creio que esse ministério é para galgar degraus, alcançar vidas, ir aos confins da terra, resgatar pessoas que carecem do amor, da graça, da misericórdia do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu quero ler, o tempo é bastante resumido, nós não podemos nos delongar, e eu quero trazer essa lição baseada nessa revista lindíssima, né, da Escola Bíblica Dominical, que traz tantos ensinamentos para nós, que é compromisso. E o texto áureo desse texto de Timóteo, 1 Timóteo 5 e 6, o texto é grande, irmão, não tem como nós abordarmos, mas nós vamos trazer aqui esse trabalho lindíssimo dessa revista Compromisso, dessa lição muito própria para esse tempo, não é? Falando das cartas pastorais, né? Que é 1 Timóteo, 2 Timóteo, Titos, e com certeza nós temos muita coisa a aprender, não é? Para o nosso enlevo, para o nosso crescimento espiritual. E o texto áureo que está lá em 1 Timóteo 6,11, meus irmãos, lindo texto, que diz bem assim: Tu, porém, homens de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a consciência e a mansidão. Irmãos, aqui nós já somos desafiados e confrontados, irmão, nesse texto, porque nesse verso 11 do capítulo 6, Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Então, irmãos, esse é o nosso desafio desse estudo, que introduz essa lição muito apropriada e muito linda. Eu quero orar com você nesse momento, pedindo ao Senhor que nos dê direção, nos oriente, nos ensine, nos capacite, para que nós possamos transmitir aquilo que o Senhor Jesus colocou no nosso coração. Creio que nada aqui é meu, irmão, apenas eu recebo no meu coração e quero compartilhar com vocês, tá bom? Que vocês possam também receber e compartilhar com outras pessoas essa linda lição, esse belo estudo da palavra de Deus, baseado em 1 Timóteo 5 e 6. Oremos então. Pai querido, nós rendemos graça ao Senhor por esse privilégio, Pai, que é estudar a Tua palavra. Separar momentos, ó Deus, de reflexão, de aprendizado, Senhor. Suplicamos que o Senhor venha, ó Deus, falar ao nosso coração. Nos dá direção, nos dá capacidade, Pai, nos dá sabedoria dos céus, para que nós possamos estar passando, Deus, essa lição de tal forma, Pai, que ela seja relevante na vida da igreja, na vida dos teus filhos, Pai, que por algum motivo não pode vir ao templo, Senhor, mas que a tua palavra vai a eles.
Cuida, Deus, das pessoas que estão passando momento de provações, de enfermidade. Pedimos também, ó Deus, pelos internautas, você que por um acaso acessou as redes de comunicações da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu. Que você possa também, querido irmão, internauta, amigo, vocês também estar participando desse estudo. E também deixo o convite para que vocês possam estar participando também presencialmente na igreja. Que Deus nos abençoe e nos guarde. A nossa oração no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Então, irmão, nós vamos introduzir essa lição, queridos amigos e irmãos da nossa igreja, da PIB de Nova Iguaçu. E esse texto diz: esta lição tem por proposição mostrar a amplitude do ministério pastoral, a intenção paulina de Paulo com a finalização da primeira carta enviada a Timóteo, e mostra a complexidade presente no dia a dia do serviço pastoral, tanto em ações simples quanto as complexas. Ela apresenta variados grupos de pessoas com as quais os pastores devem trabalhar. Assim, Timóteo é orientado a fugir das coisas que não convêm e priorizar no ministério a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Vivendo com base neste princípio, se tornará mais fácil a convivência com a comunidade no exercício do pastoreio do rebanho de Deus. E, queridos irmãos, essa introdução fala ao meu coração. Ela nos desafia e nos confronta. Porque nós muitas vezes achamos que o pastoreio, o pastor, ele é o super-homem. É o homem que não tem defeito, não tem sofrimento, não tem aflições, não tem problemas familiares, não tem problemas em nenhuma parte. Nós muitas vezes olhamos, porque nós vemos aquele homem e achamos que ele é blindado. E não é, irmão. Ele tem as mesmas carências nossas, as mesmas decepções, as mesmas alegrias. E nós temos que orar e temos que cooperar, né? Nesse ministério lindíssimo que é cuidar de família, cuidar da minha família, cuidar dos nossos filhos, dos nossos familiares, das famílias que estão passando um momento de conflito, de provações, de luta, de enfermidade. Então temos que estar junto com o nosso pastor, né, cuidando de pessoas, cuidando de gente. Introduzindo essa introdução, é interessante observar o cuidado paulino em orientar Timóteo e como lidar com tipos variados de pessoa na igreja. Sua palavra tem a intenção de prezar pelo zelo, afeto, mansidão, amor na igreja, mesmo que haja necessidade de aplicar disciplinas bíblicas voltadas para as ovelhas. Irmão, diz que quem ama, cuida, né? Então, queridos irmãos, esse texto ele traz de 1 Timóteo 5, de 1 a 5, que nós, muitas vezes, nós queremos receber palavras bonitas, palavras que nos confortam, mas muitas vezes nós não queremos receber palavras que nos confrontam, muitas vezes naquilo que nós estamos falando ou cometendo, que não agrada a Deus. E muitas vezes o pastor precisa de estar chamando a nossa atenção, aconselhando, ensinando. E ele diz que para cada grupo de pessoas, idosa, jovem, Paulo orienta o uso de exortação, mostrar o caminho correto e o foco na pureza nestes tratamentos interpessoais. Irmãos, é muito fácil nós lidarmos com uma pessoa, né? Unilateral. Mas é quando nós falamos de tratamento interpessoais, entre grupos de pessoas, irmãos. Eu penso de uma forma, o meu pastor pensa de outra, o meu líder pensa de outro, o meu irmão ali pensa de outra forma, e nós precisamos olhar para Cristo, olharmos para a palavra de Deus, o que ela nos ensina, o que ela nos orienta,
para que nós possamos, irmãos, estarmos seguindo, avançando em prol da evangelização, em prol do ensino da palavra de Deus, em prol de limite na nossa vida, que muitas vezes nós não temos, irmão, nós perdemos, até porque nós começamos a ouvir palavras de pessoas que não é aquilo que muitas vezes nós lemos aqui e não entendemos. E muitas vezes uma palavra solta, poxa, sabe que ele tem razão, sabe que isso agradou meu coração, e nós precisamos contextualizar na palavra de Deus. E muitas vezes o nosso líder, cuidadosamente, ele precisa de nos chamar a atenção e a conversarmos, e Timóteo foi esse homem, que o apóstolo Paulo teve o carinho, a compreensão, o jovem pastor, e de ele trazer, orientar, ensinar, corrigir, mostrar o caminho. Então, muitas vezes, irmão, nós deixamos de receber algo extraordinário, porque nós não somos pessoas ensináveis. Nós não queremos ouvir a verdade, nós não queremos ser confrontados e corrigidos. E quem é que não erra? Todos nós erramos. Muitas vezes tomamos decisões e pela minha mente, pela minha cabeça, muitas vezes até pelo meu coração, e sabemos que o resultado é totalmente negativo. Mas muitas vezes não queremos ouvir a correção de uma pessoa talvez com mais experiência, com mais capacidade do que nós. E aqui seguindo, irmãos, ele diz que em relação às viúvas, a orientação parte dos princípios da condição familiar, da idade, da necessidade encontradas. O cuidado não pode faltar para com aqueles que estão realmente necessitados. As viúvas que têm filhos e devem As viúvas que têm filhos, o dever inicial do cuidado é da própria família. Deve retribuir seus pais, sendo esta ação algo que agrada a Deus. Interessante, irmão, muitas vezes nós achamos que a igreja tem que corrigir nossos filhos, achamos que a escola tem que corrigir nossos filhos, mas os nossos filhos têm que ser corrigidos em casa. Isso se chama princípio, irmão. Muitas vezes nós levamos nossos filhos para receber conteúdo, aprendizado, ética, ser pessoas, ser gente, lidar com pessoas, crescer profissionalmente, e nós achamos que nossos filhos têm que ser educados na escola, têm que ser educados na igreja. Não é verdade. E esse texto ele fala bem claro aqui que esse cuidado não pode faltar para com aqueles que estão realmente necessitados. Estamos falando das viúvas. As viúvas que têm filhos, o dever inicial do cuidado é da própria família. Deve retribuir seus pais, sendo esta ação algo que agrada a Deus. Irmãos, isso nós precisamos ter consciência do dever, da responsabilidade de nós ensinarmos e cuidarmos dos nossos filhos, porque isso agrada ao Senhor Jesus. É aconselhado às igrejas que tenham em seu trabalho ministerial um ministério específico para trabalhar com a terceira idade. As viúvas realmente, a necessidade é que não têm familiares que as possam ajudar. Precisam ser socorridas pela igreja, pois elas esperam em Deus e jamais serão desamparadas. É dever da igreja atender suas necessidades. Mas aqui, querido irmão, ela dá as características dessas viúvas. Muitas vezes, irmão, muitas senhoras de idade, nada fizeram, nada contribuíram, não foram dedicadas. E aí, meu irmão, já exime essa responsabilidade da igreja. Mas tem aquelas senhoras que trabalharam, que lutaram, elas têm um dever, irmão, de a igreja estar dando assistência, atendendo, e por que não toda a terceira idade. Irmãos, eu tenho esperança que a igreja ainda vai
levantar um trabalho especial com a terceira idade, com os jovens. O nosso pastor é muito jovem e ele, com certeza, ele já deve estar projetando para estar aí acolhendo e atendendo a terceira idade e as outras faixas etárias também na nossa igreja. E o cuidado com o rebanho, irmãos, aqui chama a atenção do nosso pastor e nós também como pastor. A seguir, Paulo aconselha Timóteo sobre o cuidado com o rebanho de Deus em sua totalidade, especificando o grupo em particular que merece atenção e pastoreio. Irmão, acho que todos nós precisamos. Aqui nós confrontamos a responsabilidade do pastor e a necessidade da igreja. Então, o que eu estou disposto, irmão, a fazer? Eu, como servo de Deus, como membro dessa igreja, como eu tenho agido, cooperado com a igreja, para que na hora da necessidade eu esteja recebendo esse pastoreio, esteja recebendo aquilo que eu necessito, aquilo que eu espero, que supra minhas necessidades. Então, irmãos, é um plantio, é como uma planta, você planta e colhe. Creio que tudo que nós fazemos, até uma palavra, irmão, que nós proferimos, ela tem um retorno. E nós precisamos ter cuidado naquilo que nós fazemos. E muitas vezes nós tomamos decisões que não é aquela que o Senhor espera, que agrada a Deus. E depois queremos ser assistidos, queremos receber aquilo que nós não plantamos. Então nós precisamos de entender, ter a sensibilidade do dever da igreja, mas qual é o dever meu como servo de Deus, como membro da própria igreja, que participo desse pastoreio, esse cuidado do nosso líder, do nosso pastor. O assunto das viúvas é aprofundado e detalhado. Paulo faz comparação de viúvas não necessitadas de ajuda da igreja, e viúvas que realmente precisam do amparo e apoio de forma geral, em especial espiritual. Olha, irmão, ele destaca o apoio espiritual. Claro que nós precisamos de algo, até de alimento, mas o que ele destaca é o espiritual, que é o mais importante, meus irmãos. E é quando nós estamos prontos a somar, a nos entregar, com certeza nós vamos receber também esse apoio, esse alimento espiritual. E é quando nós recebemos o espiritual também, nós recebemos o outro tipo de apoio, né? Que é o natural para a nossa sobrevivência. A ambos os grupos de viúvas é recomendado que sejam irrepreensíveis, que não dá margem de erro e censura. Irmãos, aqui está falando das jovens viúvas, né? Precisamos de ter esse bom senso, né? De sermos irrepreensíveis, né? Aos familiares que não cuidam de suas viúvas, compara-os com pessoas descrentes, sendo classificadas até piores que eles em suas condutas. Irmão, que coisa triste. Nós temos acompanhado, temos visto isso aí com tristeza. Muitas senhoras de idade que não estão sendo assistidas pelos seus familiares. E muitas vezes também, irmão, por não ter acesso à igreja, talvez não ter a comunicação, também não tem recebido o apoio da igreja. Com alegria, irmão, nós tivemos essa semana 2 senhoras com muitas dificuldades, com muita idade, totalmente abandonada pelos seus filhos. E nós pudemos ali visitá-los e ainda ser muito bem recebida e sair abençoado também. E a nossa igreja, ela tem esse papel, nós como igreja de Cristo, eu sou a igreja, né? Você é a igreja, e precisamos estar tendo esse cuidado com aqueles que não podem vir muitas vezes à igreja, e nós precisamos de levantar pessoas que podem para estar fazendo. E é quando nós falamos de terceira idade, um programa para terceira idade,
Até eles mesmos, irmão, eles podem somar fazendo essas visitas, aqueles que podem fazer, aqueles que não podem. Então isso é muito interessante. As qualificações para as viúvas receber ajuda da igreja são apresentadas. Paulo descreve a importância de ter mais de 60 anos, ter sido casada com um só marido, que praticam boas obras, criaram seus filhos no temor do Senhor, que agiram com hospitalidade, que serviram a igreja ajudando os necessitados. Irmão, que coisa extraordinária. Muitas vezes nós não entendemos isso, irmão. Nós nos misturamos no meio das ovelhas e queremos receber o mesmo alimento das ovelhas. Mas nós não somos ovelhas. E aqui, quando ele fala das viúvas, as características daqueles que precisam e devem ser amparadas pela igreja. Aqui nós vemos as características dela, irmão. Mulheres comprometidas com o Senhor. Mulheres que somaram, que abençoaram com a sua vida. Criaram seus filhos e por uma eventual circunstância ficaram viúva. Então nós precisamos, irmão, ter um entendimento sobre as viúvas mais jovens. Escolha a liderança da igreja no trato para com elas. Orienta a não incluir ela no auxílio ministerial. Também alerta que elas não andem mergulhadas em paixões mundanas, que não sejam ociosas, nem fofoqueiras, irmão, praticando o que não convém. Paulo recomenda que não busque novos casamentos sem a confirmação de Deus. Irmão, nós vemos senhoras jovens, tem todo o direito, irmão, de refazer a sua vida, mas tem que ter um trabalho muito especial de orientação, né? Para que elas possam retornar à sua vida normal, talvez até com um companheiro ou com uma companheira, mas tem que fazer com decência e ordem, porque isso agrada ao Senhor. E muitas vezes, irmão, não é isso que nós vemos. E por algumas vezes elas acham também que deve ser amparada. Ao buscarem Deus para constituir novo lar, exercerão seu papel em casa no temor do Senhor e não darão motivo para calúnias. Irmãos, aqui está essas características que muito nos ensina e nos dá, nos orienta de como nós podemos orientar e ajudar. Creio que todos nós podemos pastorear, ensinar, orientar essas pessoas, se por acaso vier buscar a orientação da igreja. E aqui, irmão, já no 5, honra os presbíteros, fiel é o tratamento aos infiéis. Honras aos presbíteros, fiel é o tratamento aos infiéis. As orientações agora, irmão, recai sobre os ministros de Deus, aos que são infiéis no ministério, recomenda que sejam honrados e sustentados com dignidade pela igreja, pois estão focados em pregar o evangelho, ensinar a palavra e ter vida santa de oração. Queridos irmãos, aqui nós vemos alguns conflitos interessantes que nos ensina também, né? Porque ele fala da honra que nós precisamos dar aos nossos líderes. Homens que dedicaram a sua vida toda, né? Que ao ensino, à pregação da palavra, ao cuidado, né? Com a nossa vida, com as nossas famílias. E muitas vezes, irmão, nós não temos o respeito devido com eles. E aqui o apóstolo Paulo, ele nos chama à dignidade pela igreja, pois estão focados em pregar o evangelho, ensinar a palavra e ter vida santa de oração. Aonde que eu me encaixo, irmão,
com esse discípulo, como servo do Deus vivo, como presbítero, como pastor, como membro da nossa igreja. Creio, meus irmãos, que nós precisamos rever alguns conceitos. Vale frisar a importância da igreja cuidar do seu pastor e família com sustento digno segundo sua possibilidade. Se possível, quando puder, fazer um plano de saúde. Não esquecer dos auxílios e impostos governamentais, honrando seus líderes espirituais com apreço. Irmãos, é muito triste. Outro dia nós fomos visitar um pastor com muita idade, irmão, e ele passando por muitas necessidades, porque a sua igreja não teve esse cuidado, não pagou seus direitos trabalhísticos do seu pastor, e ele se aposentou, adoeceu e não teve o apoio governamentais, não foi honrado porque não foi pago os encargos sociais dele. Então, irmãos, além daquilo que é digno, o seu sustento, também é necessário que os direitos trabalhísticos tenham que ser recolhidos para que o seu líder possa ter uma vida decente na aposentadoria após o encerramento do seu ministério. E aqui ele chama a nossa atenção. Quando for necessário tratar de acusação contra o pastor, Paulo recomenda que se faça com a presença de testemunhas maduras e esteja com exortação do temor do Senhor. Orienta que tais ações não sejam realizadas com parcialidade e preconceito. Irmão, quantas vezes que nós vemos, ainda há pouco nós falamos de viúvas, jovens e fofoqueiras, né, irmão? E o triste é quando nós somos líderes, homens fofoqueiros. Então ele está falando aqui do cuidado que nós temos. Muitas vezes nós apontamos o dedo, irmão, para algo sem nenhuma credibilidade, sem nenhuma sustentação legal, moral. E muitas vezes nós ouvimos falar e vamos comentando e vamos espalhando fofocas, irmão, dentro da igreja. E como isso entristece o coração de Deus. E ele chama a nossa atenção, o apóstolo Paulo aqui, que nós devemos fazer com sabedoria. Devemos ter prova, devemos ter testemunhas, devemos tratar, não apontar dedo, irmãos. Quantas vezes que nós adoramos apontar o erro, apontar o dedo para as pessoas e acusar, sem nem ter prova, sem nem saber da real situação. Então, irmãos, isso entristece o coração de Deus e nos traz confusões dentro da igreja e muitas vezes até pessoas são entristecidas e até abandonam o evangelho. Não justifica, né? Porque eles realmente não conheceram, porque senão não aconteceria isso. Mas nós temos que ter o cuidado, irmão, no tratamento. No capítulo 4, Paulo falou para Timóteo da importância, da responsabilidade das mãos que foram impostas sobre sua vida e consagrando para o ministério. Irmão, além de tudo isso, a responsabilidade que temos de apontar algo ao líder, irmão, que nós não sabemos. Temos que lembrar que eles receberam a mão imposta na sua cabeça. E eles foram consagrados ao ministério. Isso não é coisa, não é brincadeira, meus irmãos. E muitas vezes nós brincamos com isso. E quero que nós reflitamos nisso. E pensemos quando nós levantamos alguma coisa que nós ouvimos apenas falar, sem nenhuma base, e muitas vezes nós comentamos com outras pessoas, e com outras, e isso traz prejuízo tremendo para a igreja de Cristo. O cuidado com a saúde do ministro de Deus. Diante das enfermidades do primeiro século, Paulo recomenda a Timóteo que dose a ingestão de líquido. Inclusive, sugere o uso de vinho como emprego medicinal, não esquecendo que a Bíblia orienta
e adverte contra a embriaguez. Efésios 5,18. Ele fala, irmãos, que você tomar um cálice de vinho, desde que haja necessidade, irmão, para a sua saúde, mas temos que ter o cuidado, né, de usar inadequadamente e trazer embriaguez. Isso a Bíblia não nos ensina, e sim reprova. Então temos que ter esse cuidado nessa orientação. Paulo finaliza o capítulo mostrando que Deus vê todas as coisas e que está em oculto será revelado. Que está lá em Lucas 12, 2. Esta menção ocorre quando fala sobre o julgamento de homens pecadores que estão vivendo em pecado. Recomenda a praticidade das boas obras que serão benéficas à comunidade. A obra da maldade será revelada e não subsistirá por muito tempo. A boa obra tem consistência eterna. Irmão, isso aqui é algo tremendamente que nos abençoa. O julgamento de homens pecadores que estão vivendo em pecado. Recomenda a praticidade das boas obras que serão benéficas às comunidades. A obra do mal, da maldade, será revelada e não subsistirá, porque há muito tempo. As boas obras têm consistência eterna. Irmão, quando você planta uma árvore frutífera, não tem como você colher espinhos, mas é quando você não tem esse cuidado, irmão, naquilo que você fala, naquilo que você faz, naquilo que você tem semeado. Não tem dúvida, irmãos, que isso vai trazer consequências negativas. Então nós precisamos, irmão, medir tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que eu quero para mim de bom. Nós precisamos também distribuir a outras pessoas para que elas possam ser abençoadas. Não tem como você colher algo ruim quando você planta coisa boa, porque nós temos um Deus que é justo, né? E essas boas obras têm consistência na eternidade. Os deveres dos servos, irmão. Agora nós estamos falando para os discípulos, para os membros da nossa igreja, para mim e para todos nós. O último capítulo começa tratando dos deveres dos servos para com seus senhores. Paulo faz o comparativo de teres senhores crente ou descrente e recomenda que considerem suas lideranças e honre-os, sendo tal atitude aprovada por Deus. Irmãos, é quando você honra o homem, você está honrando a Deus. Quando você abençoa as pessoas, você está abençoando a Deus. Quando você dá um copo d'água a um dos meus pequeninos, você está dando ao próprio Senhor Jesus. Então, irmão, nós precisamos definir qual é o meu papel nesse tempo, dentro da minha igreja, dentro da minha sociedade, dentro do meu grupo social, dentro da minha família, irmão. E nós temos que ter esse cuidado e receber essa orientação profunda que o apóstolo Paulo passou para Timóteo e Timóteo deixou para nós, irmão, nessa carta profunda, essa carta lindíssima, que tanto nos ensina e tanto nos adverte. E ele continua dizendo que o foco é a preservação da doutrina e a não blasfêmia do nome de Deus. A atitude coerente do servo de acordo com o ensino bíblico. Honra o Senhor. Honra a Deus. Irmãos, como é que nós temos lidado com nossas atitudes? Como é que nós temos lidado com o nosso dia a dia? Como é que nós temos recebido a palavra de Deus e temos distribuído a tantas vidas? Quais tem sido a nossa honra com o nosso Senhor, com o nosso próximo? Quando nós falamos do amor de Deus, da palavra de Deus, como é que nós temos agido? Quais tem sido o meu testemunho? Quais tem sido a minha fala, o meu modo de viver?
Será que eu tenho sido a palavra de Deus escrita e viva na minha vida? Será que a palavra de Deus tem refletido em mim? Irmãos, esse é o nosso desafio, de nós nesse tempo, irmão, influenciar o mundo. Muitas vezes nós deixamos de falar, irmão, do amor de Deus a uma vida. E nós somos responsáveis. Nós estamos levando ele para o inferno, irmão. Porque nós não temos falado do amor de Deus. Nós recebemos de graça, mas não temos cumprido o papel, meu irmão. Nós estamos direcionando ele para o inferno, a quando nós não falamos do amor de Deus para ele. E Timóteo tem esse cuidado, irmão, de zelar pela igreja, sendo um jovem pastor, com uma enorme responsabilidade de ensinar e ser exemplo para tantas vidas quanto carece do amor de Deus. Aqueles que têm chefe, que são servos de Deus, deve tratá-lo como apreço, dignidade, honra. Eles são classificados como mais do que chefe, mas também irmãos, crente e amado. Timóteo é orientado a ensinar essas questões. Irmãos, que coisa linda quando nós podemos, irmão, fazer alguma coisa. Diz que a melhor coisa do mundo, irmãos, é quando você pode doar alguma coisa. Você nunca perde quando você ajuda as pessoas. Que seja com uma palavra, com um abraço, com um olhar, com um gesto, irmão. Isso nunca você perde. Porque você dá e as pessoas recebem. Isso é abençoador, isso não tem como, irmão. Muitas vezes você compra um bem e ele se estraga, ele se perde. Mas é quando você passa algo de Deus, irmão. Com certeza, ele não se perde. E aqui, irmão, nós vamos correr um pouquinho, porque a hora corre muito rápido. E ele falou aqui os cuidados com ele mesmo e os perigos da cobiça. A seguir, Paulo cita para Timóteo os cuidados pessoais que deve ter em relação à obra do Senhor, no estilo de vida piedoso e contentamento em Deus. Apresenta os perigos da cobiça que pode levar o homem à ruína. Irmãos, o que tem acontecido com a nossa geração? Jovens, irmão, lindíssimo, inteligente, culto, que tem se perdido, irmãos, porque muitas vezes cresce o olho em algo que o mundo oferece. E o fim dele é a morte, irmão. São vícios, são prostituições, são algo que muitas vezes é irreversível na vida dessa geração. E só a misericórdia de Deus, irmão. É feito pelo apóstolo uma comparação entre o viver piedoso e o estilo de vida de impiedade e arrogância, com atitude e completamente distorcida. Paulo classifica este tipo de pessoas como arrogantes que vivem em delírio, invejosos, briguentos, maliciosos, caluniadores, enfim, corrompido e mergulhado nas riquezas terrenas. Irmãos, quantas pessoas que se perdem em busca de facilidade. Delírio, irmão, eles verem coisa que é impossível, mas eles ouviram falar e eles assimilaram isso. O coração levou para a mente e ele executou, irmão. E aqui nós vemos a ruína, né? O fim é riqueza terrena. Coisas, irmão, que passa que não tem nenhum valor. E perde o caráter. Perde, irmãos, o respeito, a consideração, o amor pelo Senhor, o amor ao próximo. E é isso que nós temos visto, infelizmente, nesse tempo. Jovens muito bonitos que têm deixado levar pela maldade, pela perversidade e têm tido um prejuízo muito grande. É advertido por Paulo que nada levaremos deste mundo. O apego às riquezas materiais tem fim lamentável. Estas pessoas acabam enganado e caindo em armadilha, sendo levada à ruína e desgraça. É recomendado um agir piedoso diante dos homens, que trará com naturalidade
satisfação e grande fonte de riqueza espiritual. Essa é a orientação, meu irmão. E nós já vimos aí, irmão, também uma experiência muito interessante de um grande imperador, um homem que teve grandes riquezas. O grande imperador, o grande imperador. Certa vez ele disse que no final da sua vida ele recomendou a seus soldados que ele queria que o corpo dele fosse carregado pela uma junta de médicos mais renomados daquele tempo. E sem entender nada, aquele soldado, mas o que o senhor quer dizer com isso? E ele falou que todos os bens dele ele queria que ser jogado no caminho que estava sendo o corpo dele tivesse sendo percorrido. E também falou que ele queria que as suas mãos estivessem expostas para o lado de fora do seu caixão. E ali, meu irmão, foi perguntado qual foi a razão dessa atitude. Ele falou: eu quero que todos saibam que o fim da nossa vida, o que nós vamos levar daqui, nenhum médico, o mais capacitado, ele não pode impedir a morte. E eu quero que meus bens sejam jogados para que todos saibam que todo bem adquirido, eu não levo nada, vai ficar tudo na terra. E as minhas mãos abertas para que todos saibam que nada eu estou levando na minha mão. Irmão, como é que nós temos lidado com aquilo que nós temos? Quais são as nossas atitudes? Como nós temos lidado? Muitas vezes nós ficamos presos a tantas coisas, irmão, e sabemos que a finitude vem para todos. Ninguém vai ficar eterno aqui. Todos nós estamos aqui de passagem. E o grande deixou essa grande lição para a humanidade, para nós, irmão. E eu quero concluir, meus queridos irmãos, já com tempo muito avançado. Paulo conclui a carta apresentando exortações a uma vida exemplar. Timóteo é orientado a fugir desse estilo de vida imoral e priorizar a justiça, a fé e o amor, a constância e a mansidão. Que linda lição, que linda ensinamento, irmãos. É o que o apóstolo Paulo ensinou a seu jovem pastor Timóteo. O testemunho de Timóteo e da igreja na esfera pública deve acontecer com a finalidade de transformação social para o mundo que jaz das trevas. A igreja tem a responsabilidade de viver como Jesus viveu e promover mudança na sociedade. Quais têm sido os meus exemplos de vida para essa sociedade? Quais têm sido a minha base, irmão, como servo de Deus, para aquelas pessoas que olham para nós como igreja de Jesus desse tempo? Precisamos ter esse cuidado, irmão. Timóteo é ainda orientado a exortar os cristãos que têm posse neste mundo. Ele não deve se orgulhar de riquezas materiais e nem ser apegado a elas, mas deve ter disposição de colocar as suas esperanças somente em Deus, que é o provedor de todas as coisas. Deve ter o desejo de participar da obra do Senhor com sua vida e finanças. Que coisa boa, irmãos, quando nós podemos abençoar algumas. Se eu recebi, irmão, é porque o Senhor me deu. Nada é meu. Eu não vim com nada e não vou com nada. Então tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Nada é meu, apenas eu administro, eu cuido. E isso tem que ser para me abençoar e abençoar as vidas, as pessoas que estão ao redor de nós. A igreja primitiva. Eu não tenho, mas eu posso compartilhar, partir o pão com qualquer pessoa. A prática do bem com ações solidárias é generosa e produzirão na vida de quem assim fizer riquezas espirituais, que são eternas, irmão. Tudo aquilo que eu tenho, quando eu abençoo, ela produzirá riquezas espirituais e eternas. Paulo pede que Timóteo guarde o bom tesouro
e que evite coisas e ambiente que não convém. Deseja que a graça seja com ele. Irmão, que a graça do Senhor Jesus seja com você, seja com a sua família, seja com a nossa igreja, seja com o nosso pastor, seja com a liderança, irmão, da igreja. Irmão, ministério pastoral, isso é desafio, isso é coisa difícil e nós precisamos somar, ajudar de alguma maneira ao nosso pastor. A amplitude do ministério pastoral. O que o pastor pode fazer só, irmão, se ele não tiver braços e mãos estendidas para alcançar muitas vidas? Só dessa forma, irmão, nós podemos alcançar o mundo através de muitos liderança, muitos disposição, muita vontade. Precisamos somar, irmão, para que o evangelho seja pregado e receber a orientação, como Timóteo, do nosso pastor, do nosso líder, do nosso professor, daquelas pessoas que estão nos liderando. Eu vou orar e agradeço a Deus por esse estudo e que você possa, querido ouvinte, você que acessou a rede, nossa igreja, nossos irmãos em Cristo, da nossa comunidade de fé, que vocês possam estar recebendo as riquezas mais escolhidas, separadas do Senhor na vida de vocês. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse estudo, que o Senhor receba, ó Deus, no trono da tua graça, que ele seja eficaz, ó Deus, na vida de pessoas que carecem, ó Deus, de receber essa porção da tua palavra. É o alimento, Pai, nesse tempo, que nós possamos, ó Deus, aqui crescer na nossa vida espiritual e assumir nossa responsabilidade de servos e discípulo teu, Pai, aprendiz da tua palavra. Cuida da nossa igreja, cuida do nosso pastor, cuida, Deus, dos pastores, Pai querido, dos líderes, dos presbíteros, Senhor Deus, que tem uma grande responsabilidade de anunciar a tua palavra, Deus. Que ele seja guardado e sustentado por ti. Oramos, Pai, assim agradecido, em nome de Jesus. Amém.